Aí não. Não, Bruno Henrique está suspenso. Ah, tá. Bruno Henrique está suspenso. Ele e o Ayrton Lucas, pelo terceiro cartão amarelo, né? Aqui, ó, o time aqui para vocês poderem analisar esse time. Nenê Casagrande está com o controle do drone da mão e eu te pergunto, esse drone aí está olhando a escalação do Flamengo, Venê? Vamos lá, provável escalação. Eu tô rindo daquilo que aconteceu. Foi mal, galera. Meu querido, hoje tem Flamengo e Atlético Paranaense e Flamengo diretamente de Cariacica. Finalmente, meus amigos, vai ter jogo do Flamengo. Acabou essa história de data FIFA, enfim, já tem a escalação do Flamengo, meu querido. A gente vai conferir aqui agora todas as informações. Tem reviravolta na escalação do Flamengo. Sampaoli, né, meus amigos? Vamos acompanhar. Você que tá aí, meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação. Deixa aquele teu like no vídeo, que ajuda demais no nosso crescimento. Fiz um mix de programas aqui pra gente acompanhar todas as notícias do Flamengo, detalhes sobre escalação, reviravolta na escalação. Sampaoli muda pra uma coisa, depois muda pra outra coisa, muda esquema tático, muda tudo alterado no time do Flamengo pra enfrentar e tem que somar os 3 pontos hoje. Atlético Paranaense todo desfalcado, sem Vitor Roque, sem Fernandinho. Vidal teve problema no joelho na seleção. Tem um monte de jogador que eles cederam pra seleção, não deve jogar hoje. Não tem o goleiro Bento, que é um dos melhores goleiros que tem aí. Então, galera, tem que ganhar. Vamos assistir aqui que tá bem bacana. Vambora, rapaziada. Vamos pro Rio, então? Vamos lá com o Cícero Melo trazendo informações, então, do Flamengo. O Flamengo é o mandante do jogo, joga em Cariacica contra o Atlético Paranaense, Cícero. É verdade. Levou o jogo para Cariacica porque o Maracanã está passando por uma reforma no seu gramado, melhorando aí o estado do gramado para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que vai ser no próximo domingo às 4 da tarde contra a equipe do São Paulo. O gramado vai estar melhor, com certeza, 20 dias fazendo essa reforma. Para o jogo de hoje, o Flamengo estará muito modificado. O técnico Sampaoli tem muitos desfalques. 2 por suspensão, o atacante Bruno Henrique e o lateral esquerdo Ayrton Lucas. Vários lesionados, Felipe Luiz, Arrascaeta, Luiz Araújo e o Varela. E ainda o Eric Pulgar, o chileno, poupado porque serviu a sua seleção. Por isso, o Flamengo hoje deve vir com um sistema tático com 3 zagueiros, com o Fabrício Bruno, o Davi Luiz e o Léo Pereira. Sem os 2 laterais esquerdos, então quem vai ser improvisado, não de lateral esquerdo, e sim na ala esquerda, já que o Flamengo terá 3 zagueiros. Então vai ser o Everton Cebolinha. Vamos ter o Matheus Cunha no gol. Provavelmente o Rossi ia fazer a sua estreia, mas como não teve o jogo da Seleção Olímpica, o segundo contra o Marrocos, devido ao terremoto, então o Flamengo conseguiu antecipar a volta do goleiro Matheus Cunha. Ele treinou no último treino antes de seguir para a vitória no Espírito Santo e deve começar jogando. E hoje vamos ter, mais uma vez, tem sido raro a volta da dupla Gabigol e Pedro. Vejam vocês que sob o comando do Sampaoli, foram 35 jogos do Flamengo, só 23%, 8 jogos, ele utilizou de saída Pedro e Gabigol. O Pedro tem 6 gols, o Gabigol 3. A última vez que eles jogaram juntos faz 3 meses e meio. Foi no dia 27 de maio, o empate contra o Cruzeiro, 1-1. Jogo que foi no Maracanã. A dupla junta essa dupla, 54 jogos. Aproveitamento do Flamengo quando eles jogam juntos, 69,7%. Gabigol fez 24 gols e Pedro 40 gols. Vai ser bom a gente ver essa dupla novamente em ação, não é isso, o Bruno e Mari? Pois é, porque fez muito sucesso com o Dorival, né? Comandando o Flamengo. A gente tem na tela, então, outros dados, já aproveitando as informações do Cícero, de Ayrton Lucas e Felipe Luiz, desde a estreia do Sampaoli. O Ayrton Lucas com 30 jogos, o Felipe Luiz com 12. O Ayrton Lucas, obviamente, jogando mais como titular, tem 2 gols e 2 assistências. O Felipe Luiz zerado nesses 2 últimos quesitos. Eu fiquei só com uma dúvida, até se o Cícero puder voltar para entrar na conversa e ajudar a gente, porque eu estava tentando fazer a conta aqui do time do Flamengo, acho que o Pratos também, né? De tentar desenhar o time, porque se tiver o Cebolinha, então, na ala esquerda, não é isso, Cícero, como você contou, não vai ter o Bruno Henrique? Não. Tem. Não, mas aí não. Não, o Bruno Henrique está suspenso. Ah, tá. Bruno Henrique está suspenso. Ele e o Ayrton Lucas, pelo terceiro cartão amarelo, né? Aqui, ó, o time aqui para vocês poderem analisar esse time, né? Matheus Cunha no gol,
a linha de 3 zagueiros com o Fabrício, Bruno, Davi Luiz e o Léo Pereira, que deve fechar um pouquinho mais ali o lado esquerdo da defesa do Flamengo, né? O meio de campo com o Wesley, o volante, o ala pela direita, e o Everton Cebolinha fazendo um ala pela esquerda. O Alan, né, como volante, o Gerson e o Everton Ribeiro como os meias. E a dupla de ataque, Gabigol e Pedro. Tá, porque tinha aquela ideia, então, de jogarem os 3 juntos. Que foi do jogo treino que eles fizeram, Isso, né? mas aí, então, não é eventualmente, aí, em caso de necessidade, na final. Então, tá esclarecido aqui sem o Bruno Henrique, porque ele não pode sair do time, né? Não, acho que isso não é nenhuma questão, né? Parece que a impressão, o jogo de hoje pode ser muito importante em relação à final da Copa do Brasil, porque hoje jogam Gabriel e Pedro. Para a final deve ser Gabriel ou Pedro, né? Porque é o Bruno Henrique voltando. E aí talvez os dois que hoje serão titulares, né, contra o Atlético Paranaense, um dos dois joga no domingo, um dos dois vai ficar no banco no domingo também. Então talvez o São Paulo tenha, certamente ele deve ter o time já bem desenhado na cabeça dele para domingo, mas hoje, quem se destacar, se um dos dois se destacar muito contra o Atlético Paranaense, ganha pontos para jogar domingo no Maracanã contra o São Paulo. O São Paulo não é muito aquele técnico, não é nada o técnico previsível, né? E não é previsível porque ele não quer ser, é porque é o jeito dele trabalhar mesmo. E ele faz assim, ele pensa no time adversário, ele pensa em alguém que acabou decepcionando lá no dia a dia dele, tudo, e vai mudando. Mas, para mim, tem uma outra coisa aí. O fato de agora não ter o Bruno Henrique, jogar os dois juntos, o Cícero já lembrou há quanto tempo não jogam juntos Gabigol e Pedro e tal. Não tem Arrascaeta. Eu não acredito, assim, seria muito legal se o Arrascaeta pudesse jogar. Mas isso nem domingo, né? Nem domingo. Não deve ter nem nesse domingo. Não, é exatamente para o domingo, para mim, não tem Arrascaeta. No elenco do Flamengo, um jogador mais perto da área, que talvez possa imitar um pouco a Arrascaeta, é o Gabigol. Mas o Gerson, mas esses jogadores estão ajudando muito na preparação das jogadas. O Gerson já foi até extrema pelo lado esquerdo. Para mim, talvez o São Paulo esteja pensando em uma função que o Gabigol já desempenhou, alimentando o Gerson para o final de semana. E aí poderia jogar o Pedro, por exemplo. Pedro e Bruno Henrique. Aí poderia com o Gabigol de Arrascaeta. Porque, assim, a gente sempre fala que o Sampaoli não é um técnico previsível, mas que também é difícil prever se ele está fazendo ensaios ou não. Mas a gente tem a informação. E a situação dele não é das mais confortáveis, né, Mari? Eu estou vendo um Sampaoli, inclusive, fazendo coisas que ele antes não fazia. De ceder algumas convicções que ele tem, de tentar se adequar mais aos jogadores que ele tem, não os jogadores se adequarem ao que ele quer. Veremos se para domingo será o São Paulo que a gente já conhece ou o novo São Paulo para tentar ser campeão da Copa do Brasil. Porque a gente viu, como o Bruno lembrou, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol num jogo treino. Aí agora a gente projeta para domingo, você coloca aqui que pode ser talvez um ou outro. Sim. Mas aí não tem o Arrascaeta. Então podemos ver os três, mas em funções diferentes. O São Paulo gosta de fazer isso também. Como que ele vai organizar essa equipe para domingo? E até porque, de repente, o time de hoje está voando, mas isso também não quer dizer que ele vai repetir, não é, Cícero? A escalação para o jogo de domingo. Aí tudo vai mudar também, né, Cícero? Com certeza, Bruno, que ele não vai repetir a escalação, porque 2 jogadores vão voltar. O Bruno Henrique tem cadeira cativa hoje nesse ataque do Flamengo e o Ayrton Lucas, sem o Felipe Luiz, que está fora desse primeiro jogo contra o São Paulo, deve voltar o Ayrton Lucas, a não ser que ele resolva fazer um outro esquema tático, né? Mas a gente não sabe se ele vem com o São Paulo com 3 zagueiros ou com uma linha de 4, né? E 2 volantes. Agora, por exemplo, os 2 jogadores que estão se recuperando de lesões são muito importantes, um como titular e o outro vindo do banco, são Arrascaeta e Luiz Araújo. Eles estão sendo recuperados para o segundo jogo no Morumbi, em São Paulo, que vai decidir a Copa do Brasil. Mas eles estão colocando um ponto de interrogação, porque eles já voltaram a treinar com bola no campo. Claro que de forma leve, mas a gente sempre tem que ficar atento, porque pode ter uma reviravolta aí de última hora, um dos dois ou os dois terem condições de pelo menos estarem no banco de reservas domingo, em caso de necessidade, entrar ali no final do jogo para jogar 15, 20 minutos, já que o Flamengo
tem que construir uma vantagem no Maracanã para jogar no Caldeirão, na pressão do Morumbi, com um pouquinho mais de tranquilidade. Vene Casagrande está com o controle do drone da mão e eu te pergunto, esse drone aí está olhando a escalação do Flamengo, Vene? Vamos lá, provável escalação. Eu tô rindo daquilo que aconteceu. Foi mal, galera. Mas, porque eu sou uma pessoa, vocês sabem, eu sou sincera com o meu público. É isso, fez certo. E tem dia que a gente tá com a cabeça assim, Não, ó. fez bem, pô. É o dever da verdade. Eles fazem pra mim, ó, pergunta um negócio aqui que eu quero falar um negócio aqui, então eu sou a escada aqui, né? Aí ele falou, ó, pergunta isso, como ele sempre faz. Eu, tá bom. Aí eu tô olhando pra cara dele, eu, o que é Flamengo? Fez Aí bem. ele, o quê? O quê? O que é pra perguntar? Vamos lá. Vai, Vene. Ó, provável time do Flamengo não será a estreia ainda do goleiro Rossi. Ontem a gente debateu aqui, o Matheus Cunha de fato será o titular. É brincadeira, hein, São Paulo? O Rossi não vai jogar nunca. Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. O Wesley, Alan, Gerson, aí tem uma dúvida no meio de campo. Everton Ribeiro ou Vitor Hugo na armação das jogadas. E a trinca ofensiva é Everton, Cebolinha, Gabigol e Pedro. Quem você escolheria, Pedrosa? Tu ainda me pergunta? Eu fiz de propósito. Não, mas é uma boa pergunta, Nessa sabe por quê? dúvida. Olha só antes do Pedrosa responder. A gente está falando de um jogo que é hoje, quarta-feira, o Flamengo tem uma final no domingo. Sim. Depende muito do que ele pensa para a decisão. E não pra hoje, né? Exatamente. E lembrando, ele não está fazendo ensaio. Ele não ensaia o time. Não. Então depende muito do que ele pensa no E final ele de nem tá semana. poupando ninguém, porque ele é assim mesmo. Se ele pensa que o Everton Ribeiro é titular, assim, eu vou ser sincero, eu pouparia o Everton Ribeiro pro final de semana. Mas ele pensa que o Everton Ribeiro é titular? Pelas últimas partidas dele, não, né? Ele não vem escalando o Everton Ribeiro de titular. E muito pelo contrário, eu gosto muito do Vitor Hugo. Eu acho que o Vitor Hugo é um baita de um jogador que dá outra cara pro Flamengo nessa transição aí do meio campo. Mas assim, em relação à partida de hoje, o Atlético Paranaense, ele tá sem os seus principais jogadores. Verdade. Vitor Roque, Canóbio, Fernandinho. Bento. É muita gente. É metade do time desfalque e metade de jogadores que fazem a diferença. Então hoje eu acho que o Flamengo tem a obrigação de pontuar, mas eu também entendo como o Vene, tá? Eu acho que é um ensaio para domingo. Eu não acho que ele tem que poupar. Eu acho que ele tem que botar o time que ele pensa para domingo para poder entrosar e cada vez mais dar capacidade para essa equipe. Eu entraria com o Everton Ribeiro, mas não acho nenhum absurdo ele optar pelo Vitor Hugo. Você acha que hoje seria, até porque o Rossi treinou a semana inteira, seria um jogo pro Rossi estrear finalmente no Flamengo? Ou você acha que pensando na final da Copa do Brasil, se o Matheus Cunha provavelmente vai ser o escolhido do Sampaoli para seguir com o ritmo entrar em campo hoje? Eu acho que o São Paulo talvez nem tenha essa resposta ainda. A ideia, pelo que eu apurei da segunda-feira, né, antes dessa situação do Matheus voltar, era o Rossi jogar. Estava definido, segundo me passaram essa informação. O homem está decidido a jogar com o argentino no gol. Porque o rapaz vai chegar muito em cima e tudo, só que ele antecipou a volta. Estão gerando essa dúvida. Eu acho que o Rossi já deveria estar jogando há muito tempo. A minha opinião sobre o Matheus Cunha é um goleiro jovem, promissor, tem qualidades, mas ele não é o Júlio César. Para quem não se lembra, ou quem não viu, que era muito novinho, o Júlio César barrou o Klemer numa situação, não toda uma emergência. O Klemer era o titular. O Flamengo tinha contratado o Klemer a português depois de uma temporada muito boa. E no dia que o Júlio César entrou, ele nunca mais saiu. Ele fechou o gol e depois outros jogos assim com atuações impressionantes até e nunca mais saiu do gol. O Júlio César depois virou goleiro de seleção brasileira e foi eleito o melhor do mundo quando eu jogava na Inter de Milão, campeão europeu. E sendo muito exigido. Quem tiver dúvida, pega aí no YouTube aí, dá uma pesquisadinha nas defesas do cara. O Júlio César foi um goleiro espetacular, dos melhores do planeta. Então, aquilo foi uma exceção. Não é toda hora que aparece. O Matheus Cunha, por enquanto, não se apresenta como goleiro desse altíssimo nível, bom goleiro, promissor, mas tem os seus problemas. Eu acho, inclusive, assim, que o Flamengo cometeu um erro, São Paulo, no caso, né? Não temos utilizado o argentino, porque eu tenho uma... É só um palpite, é só uma opinião, posso estar enganado. Não posso voltar no tempo e provar tese alguma, mas eu não creio que o Rossi cometesse os erros que cometeu o Matheus no jogo de Assunção contra o Olímpia. O primeiro gol ele não saiu, o segundo gol foi uma falha clamorosa, uma cabeçada fraca lá de fora, e o terceiro gol foi de uma ingenuidade. Foi eu que estava no estádio, o jogo estava meio morno, assim, a torcida apoiando muito, mas não estava naquele fervor. Aí sai o segundo gol, nessa falha clamorosa dele, a cabeçada lá de fora, a bola entrou no cantinho, ele pulou com delay, pulou atrasado. Aí, o estádio explodiu de novo, porque ali já estava nos pênaltis, um gol. E aí o torcedor do Olímpia pensou, cara, é a hora, vamos ganhar esse negócio e vamos classificar. Quando o estádio começa a crescer, o que o goleiro tem que fazer? Cai,
finge que fraturou, rola no gramado, esfria o jogo, chama a maca, chama o médico, chama o Batman, chama o Superman, chama quem quiser. Mas não acelera o jogo, pô. Aí sai a bola pela linha de fundo, ele pediu ali uma posse de bola, uma falta, alguma coisa, mas era escanteio. Ele pega a bola e joga com força na direção da bandeira de escanteio, acelerando a cobrança. Batida do escanteio, o gol. Claro, a culpa não é só dele. Culpa do sistema defensivo, que falhou demais, mais um gol de cabeça. Mas eu estou falando dos goleiros especificamente, da participação negativa do goleiro do Flamengo nesse jogo. Ele não foi o único, claro, acho que até que não é o maior culpado. Para mim, o maior culpado são os jogadores e o técnico, os jogadores mais experientes, que não souberam também controlar aquele jogo, uma atuação ridícula. Mas ele não podia ter feito aquilo. Ah, ele não sabe? Ele é ingênuo? Não acredito, ele é um profissional. Ele sabe. Mas é o nervosismo, a situação. O cara às vezes não consegue pensar com a mesma clareza. Se fosse um goleiro mais experiente, fosse o Rossi, o goleiro do Boca, gente, acostumado a esses jogos, o cara possivelmente não ia dar um mole desse. Cai no chão, retarda o início do jogo, esfria. Ah, você está defendendo o antijogo. Eu estou defendendo o futebol como ele é, amigo. Você acha que os adversários não fazem isso? Aí você vai fazer o quê? Domingo tiver 1-0 São Paulo Maracanã, você acha que o São Paulo vai fazer o quê? Porque tem muito isso, né, às vezes, né? Ah, o fair play, o futebol não é isso, cara. A gente sabe, futebol é porra mesmo, não é, pô. Vai ter pressa, bater lateral, escanteio, tiro de metas, vai devolver a bola correndo pro Flamengo. Se fizer isso, são os bobos. Porque ninguém faz isso. Futebol não é isso, pô. Então acho que o Flamengo já deveria ter colocado o Sampaoli, no caso. Já deveria ter colocado o Rossi antes, para até observá-lo, ver o estágio técnico desse goleiro e estabelecer uma briga por posição. Ainda tem o Santos, que é um bom goleiro. Ficou meio marcado por uma fase ruim, mas é um bom goleiro. Inclusive o Flamengo possivelmente, possivelmente vai negociá-lo ano que vem. Ele tem mercado e surgindo uma oportunidade, vai negociar, porque é um goleiro muito caro para ser terceiro goleiro. Porque o plano inicial era ter Santos e Rossi. E o Matheus Cunha esperar a sua vez, que é um menino e tudo. Um dia chega a vez de repente, o São Paulo se apaixonou por ele, botou para jogar, ele tem correspondido com boas atuações. Eu só acho que ele não é um goleiro num nível para você falar assim, não, esse garoto, ele é muito bom, ele é fora da curva, ele é espetacular, ele não tem nem que disputar a posição, é ele, acabou. Esse é o Júlio César, já passou, foi lá atrás. Matheus Cunha não é o Júlio César. É um goleiro que pode disputar a posição. E ele está sendo tratado pelo Sampaoli como se fosse um intocável. Eu acho que ele não está nesse nível. Esse é o meu ponto de vista. Para ficar claro para quem não entendeu. É um bom goleiro, é promissor. Mas não é tão bom para ser tratado como um goleiro titular absoluto, intocável. Que nem precisa disputar a posição. E como é que ele vai disputar a posição? Desde que o outro tenha chance. No jogo de hoje, pede a presença desse goleiro. Pode até entrar e falhar, gente. Mas tem que jogar um dia. O cara não entrou ainda em campo com a camisa do Flamengo. Até sem jogar desde o início do ano. Praticamente, que ele mal jogou lá no futebol saudita, quando foi emprestado, no primeiro semestre. Gente, eu acho um erro inacreditável do Sampaoli, tá? Fazer uma situação dessas aí. Até porque já passou da hora do Rossi estrear. Não é você, eu concordo muito com o Mauro César, não é você barrar pra sempre o Matheus Cunha, ele não entrar mais no jogo, não é isso, cara. Mas é você ter um goleiro experiente como o Rossi com ritmo de jogo. O cara tá sem ritmo de jogo. Aí daqui a pouco, tomara que não, né? Mas acontece alguma coisa com o Matheus Cunha, tem que usar o Rossi, o cara tá sem ritmo de jogo porque tá desde o início do ano sem jogar, entendeu? Aí tá aqui, ó, time do Flamengo, pelo menos do GE aqui que eles publicaram. Matheus Cunha no gol, um erro pra mim. 3 zagueiros, Léo Pereira, Davi Luiz, Fabrício Bruno. Dupla de volante, Alan Gerson. Mais à frente, Everton, Cebolinha, Ribeiro, Wesley. E mais à frente no ataque, a dupla Pedro e Gabigol. Então temos algumas reviravoltas aí, né? No time do Flamengo. Temos o Matheus Cunha no gol, né? Já era dado como certo praticamente o Rossi agarrar, mas aí teve esse problema lá no Marrocos, acabou que ele não jogou, voltou antes, deve ser o goleiro. E no ataque, Pedro e Gabigol, voltando a reeditar a dupla Pedro e Gabigol depois de 3 meses, né? O Sampaoli. Meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa aquele like, tamo juntão, saudações negras.